Buenas, pessoal, tudo bom? Voltamos mais um episódio então, via NFT Cast. Hoje estamos com a grande presença do Leonardo. Leonardo é CEO da NFTFi. Ele trabalha aí com NFTs, obviamente, e com a fracionalização desses queridos. Hoje então ele vai falar um pouquinho para nós aí como é que ele começou então nesse mercado, criptomoedas, e como saiu a ideia dessa empresa que hoje é brasileira, com vários brasileiros. Conheci o pessoal em Nova York, estão fazendo um trabalho sensacional e essa questão de fracionalização está entrando no mercado, está vindo mais forte agora. Então, Leonardo, se apresenta aí para nós, fala um pouquinho de como começou e onde estamos agora. Fala, Gian. Fala, pessoal. Prazerão estar aqui. Começar, né, falando um pouco de como é que eu entrei em cripto, né, e até como é que surgiu essa ideia. E eu me formei em engenharia eletrônica na Universidade Federal de Itajubá, no sul de Minas. E lá eu entrei na faculdade em 2011. Lá tinha um foco muito grande em empreendedorismo, startups. Tem um setor lá na universidade muito focado nisso. E eu, como engenheiro eletrônico, né, eu estava aprendendo sobre tecnologia, mas é uma tecnologia muito difícil de inovar, né? Somente grandes polos tecnológicos no mundo que inovam em eletrônica. Uhum. Que ano era E isso? isso foi em 2011. Bom, E aí, assim, não era minha praia. Eu desanimei bastante com o curso e tudo, mas eu vi lá no ecossistema de empreendedorismo da faculdade um ambiente, assim, muito legal para poder inovar e tinha lá, entrosava pessoas de todos os cursos, né? E ali eu comecei a estudar muito startup, modelo de negócio. Então, eu era um cara polivalente, né? Eu estava ali estudando de tudo, startup de animais, de pet, startup de eventos, startup de não sei o quê. Só que nisso não me conectei ao Bitcoin. Nada, uhum. a faculdade não me trouxe o Bitcoin, né, nem o ecossistema me trouxe o Bitcoin como um conceito mais aprofundado, apesar de eu já conhecer o Bitcoin. Eu conheci o Bitcoin em 2010, porque foi antes de eu ir para a faculdade. Caramba. E o meu problema com o Bitcoin é que quando eu conheci ele não valia nada. Então, quando ele começou a valer alguma coisa, eu tive um preconceito muito grande com aquilo. Ficava me questionando, né? Poxa, o meu amigo que me apresentou o Bitcoin, ele tá milionário hoje, Uhum. porque o Bitcoin tá $5. Era Cinco. desse, foi desse Nossa. jeito. E aí, quando eu acompanhei, né, por fora, o preço do Bitcoin subindo, e aí eu vi o Bitcoin a $5, depois a R$ 500, depois a $2.000. E, mas aí Sempre você olhando fica de fora. aí fica um parêntese nisso aí. E aí, né, eu continuei estudando startups e todo esse caminho aí, e também fui da Liga de Mercado Financeiro, foi quando eu comecei a estudar bastante de finanças, me envolver no mercado financeiro, procurar emprego no mercado financeiro, até que em 2017, no finalzinho da faculdade, eu estava me formando, e eu participei de muita coisa do mercado financeiro. E aí eu estava contando essa história para os amigos meus, né? Falando, cara, o Bitcoin, eu vi o Bitcoin a $5, depois eu vi a R$ 500, e hoje está a $2.000. Aí os caras falaram comigo, não, hoje não está $2.000, não está $6.000. Falei, Cara. mas como assim, cara? Tava 2.000 outro dia. Aí esse cara, não, mas já tá 6 já. Aí eu fiquei encucado com aquilo e aquilo me colocou para estudar, né, mais do Bitcoin. E aí, quando eu comecei a estudar o Bitcoin, assim, eu levei umas 3 semanas para comprar e falei assim, nossa, cara, isso aqui é um absurdo, isso aqui é fantástico, é, a Quando inovação que entra. tem aqui dentro. E aí eu me formei já e falei, cara, eu vou inovar, eu vou trabalhar com startup de cripto. Aqui tem infinitas coisas para ser feita aqui. Como é que eu não ouvi Tem falar disso tudo. antes? Como é que eu não ouvi falar disso antes? É um absurdo isso aqui. Tem muita coisa para ser feita. É um ambiente nascente. E eu estava ali, eu estava no ápice da tecnologia, estudando tecnologia.
vendo palestras dos maiores especialistas de startup do Brasil, os empreendedores, e ninguém está falando disso, então o negócio é novo. Eu tenho certeza que esse negócio é novo. Vou Isso para já cima era com 2000 tudo. e... Aí eu formei finalzinho de 2017, aí em 2018 eu já estava formado e já estava full time em cripto. Uhum, E aí estava estudando bastante do assunto, desempregado também, né? Então, uhum, não consegui nenhum emprego no mercado financeiro, mas eu continuei estudando sobre cripto. E as conexões, né, eu tive uma ideia de uma startup anterior, que foi minha primeira startup de fato, que foi a startup de Kryptonita, que era um copy trade da Binance. Se você fizesse, você estava no mercado há mais tempo, você comprasse ou vendesse Bitcoin ou outras altcoins, a gente plugava via API na minha plataforma que replicava essa operação. Então fazia essa mesma operação para quem te seguia, né, para os seus seguidores. uhum. Via API, né? Então o trader ele não tinha domínio sobre as minhas criptos. Aí, só que, né, isso aí foi um processo ali de aprendizado muito grande com a Kryptonita. Isso que a gente eu entrei nela em 2018, né? Eu trouxe essa ideia para a startup que já existia, ela fazia arbitragem, aí a gente passou a fazer essa copy trade. E, e aí eu já comecei a me conectar, né, com o ecossistema de Belo Horizonte, conheci a turma dos P2P, né, a galera, os holders de Bitcoin, a galera que fazia palestra e tudo mais. E aí, nesse mesmo tempo, surgiu a Blockchain BH, que era uma instituição onde o pessoal maior, os maiores especialistas de cripto aí de Belo Horizonte estavam lá envolvidos, né? O Antônio Hoffert, que é escritor do livro Criptonomia, está no ecossistema desde 2012, não sei. O Narcélio Filho, que é minerador de Bitcoin há anos, antes de tudo. O Marcelo é Daniel, que era conhecido. Narcélio, famoso. O, o Daniel, que era desenvolvedor e desenvolvia muita coisa em cima da Ethereum já, lá em 2018. O Vitor e o Iaco, que eram os fundadores da Blockchain BH, eles moravam na Europa, então eles trouxeram muita coisa para Belo Horizonte, né? Muito conhecimento muito do ecossistema de lá. Então, tinha também o André Salles, que é advogado. Então, assim, era um timaço, muito completo. E, e eu estava em todas as palestras que eles davam, né? E eles me chamaram também para participar da Blockchain BH. E aí, participando lá, eu também, né, tive a oportunidade de dar algumas palestras, gravei alguns vídeos no YouTube, né, passando alguns conceitos sobre Bitcoin, sobre Ethereum. E essas palestras, né, eles eram uns caras muito à frente. Então a gente discutia coisas assim. Lá em 2018, 2019, tinha assim, né? Qual que é o futuro da Ethereum, né? Onde está o valor da Ethereum? Teve uma palestra que era só isso. Onde está o valor da Ethereum? Está na própria Ethereum ou está nas aplicações que são desenvolvidas em cima dela? E, Qual e que é a a gente ficava, resposta? cara, é muito difícil, né? As a- é o ovo da galinha, né? Os dois crescem juntos, né? E, e aí, né, quando a gente olha para isso, isso trouxe muita discussão com gente muito boa. Então, essa conversa toda foi avançando muito. E uma das reuniões, né, eu trouxe falei assim, pô, galera, e um fracionador de NFT? Né? E se várias pessoas pudessem ter um NFT? Isso que Aí os caras, NFT nem era muito falado, né? não, Nessa isso época foi que em você falou. 2019, Tá foi em doido? 2019. Nem E aí, existia. e aí os caras falaram assim, cara, você não entendeu o conceito de não fungibilidade. Aí eu falei, putz, ou seja, foi uma crítica, né? E uma crítica construtiva. Aí eu, pá, peguei para estudar mais ainda sobre NFT. Paralelo a isso, né, eu estava empreendendo na minha startup, eu trabalhava no coworking lá no Raja Valley, e lá eu conheci o Henrique Mascarenhas, que ele é um cara assim que está no Bitcoin há muitos anos também, e nessa época ele já era colecionador de NFT, ele já era apaixonado por NFT, e me apresentou o OpenSea, me apresentou um monte de NFT, um monte de coisa. Aí eu falei, pô, tem louco para isso. Tem gente que Tem. gosta disso, não é só uma tecnologia, já tem aplicação. Então, assim, quando o OpenSea foi lançado, eu já estava ali acompanhando, porque
tive essa oportunidade, foi muito legal. E o Henrique já tinha uma startup de NFT na época, é, é, que era o CryptoLens. Então, assim, muita coisa legal ali no ecossistema que eu fui acompanhando. E então eu tive a minha startup, e essa, na minha startup, na minha primeira startup, né, foi um aprendizado muito legal também, porque lá a gente teve uma sociedade, entrou sócio, saiu sócio, entrou investidor, saiu investidor, fechou a empresa, e tudo isso, Tudo, né? tudo que tinha para acontecer. Vivemos tudo, né? E aí a gente foi aprendendo muito, né? Aprendendo com. é, teve advogado, né, para poder fazer os acordos, né, e tudo mais. E nesse processo, em 2020, né, aí encaixando tudo, né, em 2020 deu a pandemia e a minha startup ela não estava indo bem e os sócios e a aceleradora falou, não, vamos encerrar ela porque não faz sentido continuar mesmo não. Era em Aí a gente, NFTs nessa época? não, era aquela criptonita do copy Ah, trade. tá, tá. E aí o pessoal falou, vamos encerrar a startup. E aí nisso a gente, né, chamou o advogado de novo ali, o advogado despesa, né, as cláusulas ali, né? E nisso, um hackathon da Ethereum que eu nem sabia que existia, que ia ser presencial em Denver, não sei, virou online. E o André da Blockchain BH chamou a gente para participar desse hackathon. Eu falei, cara, tô quebrado aqui, minha empresa acabou de quebrar, eu topo demais, né? Tô aberto para novas oportunidades. E aí, e eu já tenho ideia também, já sei o que eu quero fazer. Aí a gente começou a chamar lá o Timaço ali para participar do hackathon. E E eu falei assim, cara, aí a gente chamou, fechamos um time, o time era muito legal, o time assim, sensacional, e o... só que todo mundo já empreendia em cripto em algum outro setor, né? E, em paralelo, e aí como eu estava fechando a startup, eu falei assim, ó, galera, eu sei o que eu quero fazer, eu quero lançar ações de um NFT via smart contract, tem que ser 100% descentralizado, não pode ter governança. E eu sei exatamente onde encontrar a resposta para isso, que é no meu acordo de acionista que eu tinha da Kryptonita. Porque lá tinha várias cláusulas, né, do acordo, né? Tem o drag along, tag along, direito de preferência. é, são algumas cláusulas ali, É, direito de são, governança, poder de é mais governança. voltado a empresas que estão na bolsa, né? É toda essa burocracia aí. Sim, toda empresa que tem sócios, né, ele cria esse acordo de acionista e ele tem, o drag along, por exemplo, é uma cláusula que fala assim, é, se você, se aparecer alguma empresa muito grande e querendo comprar os seus 90%, querendo, o tag along é isso, né? Se alguém quer comprar os seus 90%, você eu também tenho o direito de me vender a minha parte de 1% para essa pessoa nesse mesmo preço que ele está pagando para você. Uhum. É Então, para aí favorecer os ele. minoritários. Isso. E tem a outra cláusula que é o drag along, que favorece o majoritário. Se Uhum. aparece alguém e fala assim, cara, eu quero comprar a sua empresa inteira por X milhões de dólares. E aí você fala assim, cara, beleza, eu tenho 90% da empresa, mas esse cara que tem 10% ele não vai querer vender, não. Aí a gente força o cara a vender também, entendeu? O cara vai vender no mesmo preço que eu, então é o drag along. Então a gente pegou essas cláusulas, a gente colocou no Excel e fomos olhando, né? O que que precisa entrar, o que que pode entrar, como é que a gente faz isso aqui da forma mais simples possível. E aí lá a gente formatou o smart contract, né? O conceito mais simples de fracionamento de NFT, né? E ele é resumido em três partes. E ele é um conceito que ele garante que essas frações RC20 são de fato lastreadas no NFT e ela garante que todo mundo que tem essas frações RC20, ninguém vai ser tapeado, nem um majoritário, nem um minoritário trava a operação. O majoritário não tem poder de governança para alterar regras de acordo com a boa vontade dele e ele também não, ninguém tem poder de dar um rug pull nos outros sócios, né? Então, a gente desenvolveu esse conceito e esse conceito é resumido em três partes. A parte um é de fracionar o NFT em si, né, que é colocar o NFT num cofre
e emitir as frações, né, essas ações lastreadas no NFT. E o processo reverso também tem que ser possível. Ou seja, esse NFT tem que sair dessa caixa, né? Uhum. Eu não posso deixar ele ali para sempre, eternamente. Como que a gente tira? É o processo de redeem, onde, quando o NFT está dentro desse cofre, ele está à venda por um preço X. Por exemplo, 1.000 etéreos. Então, qualquer pessoa que pagar 1.000 etéreos, né, leva o NFT. Só que nesse redeem aí, se você tem, por exemplo, 50% das fractions, você não precisa de pagar 1.000 etéreos, você só tem que pagar 500 etéreos. E aí você paga aquelas 500 etéreos e todas as outras pessoas que continuam tendo frações, né? Sei lá, um cara tem 10%, ele. O que que acontece quando eu comprei aquele, quando eu fiz o redeem do NFT é que eu tirei o NFT, que é não fungível, e coloquei Ethereum, que é fungível. Então, o que eu fiz foi uma troca de lastro, né? Eu saí o lastro não fungível dessas frações e agora o lastro é fungível. Então, quem tem Entendi. 10% pode trocar por 100 etéreos, quem tem 20% pode trocar por 200 etéreos. Uhum. Então, e esse processo, né, esse valor lá, 100 etéreos no início, é pré-definido. Já ficou definido no contrato, só compra fractions, só entra naquilo ali, só participa daquele ecossistema quem conhece a regra. E a regra é imutável durante todo o caminho. Então, você cria um ambiente de fair play, né? Todo mundo participa de um conjunto de regras Uhum. pré-definidas, então você tem um ecossistema ali perfeito. Enquanto, né, essas pessoas que têm fractions, elas podem, é um RC20 comum, então elas podem ficar trocando fractions. Então eu posso Uhum. te mandar, né, eu posso te vender, eu tenho 10%, eu posso te vender 1%, né? Eu tenho todo um mecanismo Em ali. resumo, seria, você coloca o NFT lá, que seria a Rock Pool, né, da empresa, seria ele? Não, não, não. Seria, é o fracionalizador principal. É o normal, tá. Isso. É, você coloca o NFT lá e aquele NFT vai gerar tokens fungíveis para os holders, né? Então as pessoas podem vender esses tokens fungíveis e trocar depois, posteriormente, vender para outras pessoas e buscar o dinheiro, ou esperar essa venda do NFT para pré-estabelecido, né? Até conseguir o valor do NFT que vocês tinham conversado. Isso. Exatamente. E aí, né, tem alguns detalhes, né, do que dá para fazer com isso também. É o seguinte, hoje esse preço, né, na primeira versão, esse preço de venda do NFT, ele era fixo. Então você podia definir que seria 100 Ethereum, seria 1.000, seria 333, você que escolhe. E aí se alguém pagasse aquele preço ali, leva na hora. Só Uhum, que aí, né, depois a gente trouxe um outro conceito, que é o conceito de leilão. Então, o preço do Redeem, ele também pode ser via leilão. Então, você define assim, o preço desse NFT aqui fracionado vai ser 1.000 Ethereum, mas é via leilão e vai ficar aberto por 3 dias. Então, se alguém pagar 1.000 Ethereums, por 3 dias fica aberto esperando que alguém pague mais. Então, alguém pode dar lá 1.100, 1.200, 1.500, né? E isso beneficia todos os sócios, porque todo mundo que tem fractions, né, uhum. tem o interesse de vender esse NFT o mais caro Mais possível no caro. preço justo. Então, sei lá, vamos supor que no passado um Body Ape tenha sido fracionado por 10 Ethereums, com um reserve price de 10 Ethereums, e aí rapidinho o preço do Body Ape subiu para 100 Ethereums. O preço dele vai continuar 10 Ethereums. E ninguém tem governança para alterar esses 10 Ethereums. Porém, alguém vai pagar, vai oferecer 10 etéreos, mas logo o mercado vai corrigir para 100, porque é o preço de todos os body chips no mercado. Então eles vão Uhum, bidar até chegar ali próximo de 100, né? Então o leilão corrige esse valuation aí para o que beneficia ali todos os holders. uhum. Então tem vários desdobramentos aí, várias criações. E assim, né? E aí na época que a gente lançou isso tudo, igual você falou, né? Que você falou, pô, 2019 e tudo mais. Nem tinha Nessa NFT. época, cara, era difícil demais. 2020, né, quando a gente estava falando do Nifty Fire, né, alguns membros do time inicial que participou do hackathon, os caras não quiseram continuar porque não teve, não tinha demanda, não existia ecossistema de DeFi, não tinha nada. E eles tinham outros negócios para fazer já, né? Para eles, o hackathon foi mais
uma oportunidade ali de conhecer mais coisas, mas não para empreender de fato. E eu estava dando all-in na minha vida no novo projeto. Então, eu falei, não, tem que continuar. É, e aí, né, o... e a gente tinha que explicar para todo mundo o que que era NFT. Antes de, principalmente no Brasil, né? No Brasil, a gente tinha que, para conseguir algum apoio e tudo mais, né? Mostrar pro brasileiro aí o que a gente estava fazendo, a gente tinha que explicar o que que era NFT. Isso Ia, sei lá, 2020. 2020, assim, o CryptoPunk custava 2 Ethereum, e a Uhum. Ethereum custava US$ 200. Aí a gente tinha que falar assim, pô, aí os caras, mas por que que eu vou fracionar um Uma NFT? coisa barata, né? Aham. Não, mas algum momento vai ter NFT que vale alguma coisa. Uhum. É, Mas, tem vários pontos. Ah, todas as NFTs estavam no início, então tudo era barato, a pessoa podia comprar ela inteira. O outro ponto é que é, no Brasil ainda hoje é difícil convencer a pessoa a comprar NFT, porque é tudo JPEG, para a maioria, fora um pequeno círculo de pessoas que conhecem um pouco mais profundo. Então era realmente um desafio você convencer a pessoa sobre o teu negócio. exato, é muito difícil. E, mas a gente continuou, né? E aí, as primeiras versões do Niftify, o nosso marketplace, ele não era nem focado em coleções, não. A gente acreditava que os principais NFTs, né, seriam itens um de um, né? É, seriam os itens únicos, extremamente raros e de um artista que fizesse uma peça especial e que, tendo vários holders, né, eles podiam até se valorizar com network effect e tudo mais. Uhum, E aí, no nosso marketplace, a gente nem tinha um marketplace ainda, o MVP de fato foi só um fracionador, então você fracionava e via o NFT fracionado e tinha as fractions na MetaMask. Era só isso. Nessa época foi quando a gente chamou a Escola Cripto para entrar com a gente, porque os caras, eles era fantástico, porque, cara, o tanto que eu aprendi no hackathon, eu recomendo a todo mundo participar de um hackathon da Ethereum na vida e tem a todo momento, se for procurar, vai ter da Ethereum, da Chainlink, sempre tem um aberto. Porque lá eles te orientam, né? Te mostram tudo que tem no mercado, muito por dentro. Então, assim, eu conheci Balance, Uniswap, Chainlink, isso em abril de 2020, foi quando eu comecei a estudar todos eles. Falei, caralho, isso aqui é fantástico. E tem coisa demais aqui. A MM, eu apaixonei por MM. A MM é a ponta da tecnologia financeira no mundo, né? É fantástico o poder da MM aí, e assim, e fui conhecendo tudo aquilo ali. O nosso white paper, né, inclusive, ele foi primeiro um relatório para o hackathon. Então, no uhum, nosso white paper, no final dele, a gente fala um monte de coisa assim, dá para conectar com a Chainlink, dá para conectar com a Balance, dá para conectar com a Uniswap. Por quê? Porque a gente estava, né, inscrevendo aos prêmios deles. Então, assim, aí a gente estava lá, não dá para. E aí a gente, tentando pô, tem que tudo. estudar, e tem que estudar muito por dentro, né, do funcionamento deles para poder é, entender como conectar, né? Então é muito legal porque nos colocou ali com um conhecimento muito legal de tudo isso. E, né, naquela mesma época aí, a Escola Cripto fez um vídeo top, né, com o Caio Vicentino, o que é DeFi, que eles ficaram lá umas 3 horas explicando o protocolo por protocolo. Eu falei, caralho, esses caras aí, essa galera que a gente tem que ter por perto, porque não tem mais ninguém no Brasil falando isso. Aí Uhum. mandamos um recado para os caras, começamos as conversas, aí eles toparam entrar com a gente. Aí que a gente começou a crescer o time, né? Trouxemos o Fabrício, que hoje é o CTO e que, né, ele teve a missão de criar a primeira versão do Marketplace com a gente. O Rodrigo já era sócio desde a época do Hackathon. O Rodrigo assim, é um outro cara que a Blockchain BH, com o ecossistema de cripto, me fez conhecer, que é, assim, um monstro. O cara é, tipo, PhD por Yale, Uhum. desenvolve smart contract desde 2016, assim, o cara Caralho. máquina, e ele tava lá, eu tive que convencer ele, né? Não, não tinha como pagar, né? Então eu tinha que convencer. Vem junto pro time. É, e o Vini, né? O Vinícius, foi o cara que sentou a bunda comigo na cadeira e falou assim, cara, vamos escrever esse white paper aqui, vamos deixar ele perfeito.
porque a gente não desenvolve, a gente não faz nada, né? A gente tem a ideia, então vamos descrever isso o máximo possível, fazer um trabalho profissional que ficou lá 4 meses escrevendo o white paper e aí a partir daí que as coisas começaram a andar, né? Em 2021 a gente compôs o time, começamos a desenvolver a V1 do marketplace em si e também todos os projetos estavam lançando token, então a gente estava muito no fomo de lançar token também. E a gente já estava com o produto rodando, só que o produto ele fracionava só, ele não dava Uhum, toda a experiência para o usuário e os NFTs não valiam nada também. Então não, ainda estava fora de época, né? O nosso produto uhum. ainda estava fora de época. E aí, né, o que aconteceu foi que a gente lançou o token em maio, vendemos o token de forma privada e colocamos o token em AMM também. É, essa foi a primeira grana aí que deu para sustentar o projeto, né, que possibilitou crescer o time e tudo mais. E aí sim, o mercado explodiu. Aí que o mercado de NFT explodiu. Só que a gente passou ali um período de baixa muito grande, né? A gente lançou um token um pouco atrasado, a gente pegou 3 meses de Ethereum ali na baixa ali, e a gente falou, pô, a gente tem uma coisa para fazer que é trabalhar, vamos ralar. E aí, aí o mercado deu uma esticada, né? Ano E o passado? nosso. Isso. Aí o nosso smart contract, que ele foi feito em 2020, ele era ineficiente. Por quê? Porque quando a gente fez o smart contract, a Ethereum custava US$ 200 e o gas era tipo 5 GWay. Aí na hora de Hum, rodar o fracionador, quando o mercado estava quente, ficava tipo US$ 2.000 para fazer um fracionamento. tá doido. Aí a gente teve que refazer, né? Tipo assim, saiu rapidinho, com uma semana ali foi refeito para uma versão é, Clean. mais clean do contrato ali, mas né, teve que né, refazer toda a plataforma. A gente foi um momento de aprendizado muito grande e a gente foi convidado para entrar no programa de aceleração da Consensus. E aí isso aí foi assim, sensacional, porque foi o primeiro ambiente né, conectado ali com o ecossistema americano, né? Porque quando a gente estava empreendendo ali, não existia nacionalidade, não. Era tudo muito espalhado, tinha poucas pessoas falando de NFT, tinha uns caras na Europa, uns na Ásia, uns nos Estados Unidos. Uhum, E depois que começou o pump, né, o hype das coleções, ali eram grupinhos fechados de americano, canadense, hypando aquilo tudo ali. Então tinha uhum, os super influencers ali que o que eles falavam virava lei, né? uhum. Aí a Consensus foi ali o primeiro pezinho ali nos Estados Unidos que a gente colocou. E assim, que foi sensacional, né? Porque a Consensus, o programa de aceleração era da Consensus e da Filecoin, que são dois players gigantes do Gigante. mercado que apoiam a nossa empresa. Então isso foi muito legal também. E, né, aí nós entregamos um marketplace muito legal que permitia as pessoas fracionar. Só que o fracionamento de NFT, ele é um protocolo, ele não é um produto. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, existe, né, a base de tudo, que são as blockchains, então existe a Ethereum, a Solana, a Matic, né, e outras redes, e essas redes, né, elas têm os ativos, né, tem os ativos fungíveis, os ativos não fungíveis, né, o próprio token nativo da rede, né, então vamos pensar, o ETH, os ERC20, os ERC721, os 1155. Uhum, Então tem essa escalada e, né, existem os protocolos, AMM, protocolos de lending, protocolos de gestão de ativos, né, diversos tipos de protocolo. A gente trouxe mais um protocolo que é o de fracionamento. Não existia fracionamento descentralizado de NFT. Então a gente trouxe mais um protocolo para o mundo DeFi. Só que o protocolo em si não tem faturamento, não tem nada, né? Não são produtos, né? sim. As aplicações, né, são construídas usando dos protocolos. Então aí começam a surgir os DEPs, né? Os DEPs são a união de alguns desses protocolos aí, criando utilidade de fato, né, para as pessoas.
E aí a gente sempre teve essa visão estrutural aí da, da estrutura, né, de um DEP. E aí a gente falou, pô, temos o fracionador, mas a gente tem que fazer DEPs para a galera querer usar. E aí que a gente começou a construir, né? Isso foi no final do ano passado que a gente começou a construir esses DEPs que usam do fracionador aí que entra a Rockpool, né? Que você Aí falou, entra. Uhum. aí entra a Rockpool. Antes da Rockpool, né? A gente lançou o CrowdPad. O CrowdPad, ele é o seguinte, né? Que foi lançado de novo. Oi? Que tá sendo usado agora já, né? Tá sendo usado. O CrowdPad, ele é legal que é o seguinte, você tem um NFT um de um que você criou aí, por exemplo, né? Talvez um de um, e você fala assim, ó, quero vender esse NFT por 100 Ethereums. E a causa qualquer, né? É um NFT é um filme, né? Um filme, uma cópia desse filme tá lançado aqui. Quer vender por 100 Ethereums. Aí, né? Não precisa chegar um cara e comprar aquele NFT por 100 Ethereums. Várias pessoas podem pagar um pouquinho, né? Então chega um dar um É Ethereum uma para 10 vaquinha Ethereums, uma para vaquinha comprar. para comprar. Uhum. Exato. E aí, ao fim do processo, né, quando atinge os 100 Ethereums, essas pessoas recebem frações daquele NFT ali. Então, esse foi o CrowdPad, foi o primeiro lançamento nosso. Só que ele ainda tem um problema de mercado, que é o seguinte: chegou alguns NFTs um de um na plataforma. E aí você não conhece, né? Você não vê falar desses NFTs. Então, as pessoas têm que, os vendedores, né, têm que fazer o marketing deles, né? E falar, esse filme aqui, eu vou lançar ele no YouTube depois, que todo mundo comprar. Nós vamos ter uma DAO no Discord. Então, tem toda uma complexidade em torno daquilo. Então, não havia demanda, né, por NFTs um de um. Mas, aí a gente falou, pô, então vamos ter que pegar. A gente já tinha a ideia do Rock Pool, né? Do que hoje chama Rock Pool, desde janeiro de 21. Mas aí a gente começou a desenvolver ela em janeiro de 22. Não, em outubro de 21. E aí foi o seguinte: o que que a gente. Qual que é o problema, né, do marketplace, né? É a oferta, né? As pessoas hoje já as pessoas já entenderam o que que é NFT, elas querem comprar, Bored Ape, CryptoPunk, não sei o quê. E eu é difícil de eu chamar alguém para listar esses itens aqui com a gente no Liftify. Uhum. Então, né, porque aqui tem fracionar e tudo mais. Então, nessa coisa do ovo e da galinha, a Rockpool, ela permite que as pessoas se juntem. Então, a gente faz uma vaquinha antes, né? E a gente fala, vamos comprar aquele item que está à venda lá no OpenSea? Então, Uhum. sei lá, tem um Bored Ape à venda no OpenSea por 100 Ethereums. Então, a gente vai casando grana ali até atingir aquele valor Aí necessário vai para lá e compra. comprar. Aí compra, e aí é muito legal que é tudo descentralizado, né? Aí todas essas ferramentas aí, essa galera junta essa grana, o próprio smart contract, né? Uma vez que tem a grana, compra aquele NFT no OpenSea, fracionaliza e envia as fractions na proporção aí que cada um pagou. Então você Uhum. consegue comprar 1% de um Bored Ape. Aí essa já é uma funcionalidade bem legal. Uhum. Então isso tudo que eu te passei agora está rodando hoje, né? Uhum. No caso da Rock Pool, ela é mais voltada para quem já estabelece aquela questão do você já compra sabendo a que valor vai ser vendido, né? Você faz a vaquinha e é estabelecido lá até pelos membros, vai ser vendido por 2x ou duas vezes o preço que foi pago, ou 1x e meio. Já é pré-estabelecido, então a gente sabe que quando bater um floor price maior, então aquele negócio vai ser vendido automaticamente e vai ser distribuído para os holders, né? Exatamente. É aquela coisa de criar smart contract autônomo, né? É, existe o curador, né? O curador, ele abre essa pool e ele define, né, qual que vai ser esse preço de revenda do NFT. Então, todo mundo que está entrando ali sabe que terá aquele blue chip ali por um tempo e que, né, se de fato o preço do floor price dele subir, ele vai estar ali à venda. Então, arbitradores, né, no mercado, né, pessoas querendo comprar Bored Ape, vão comprar ali o dia que ali for o NFT mais barato do mercado, né, o floor mais barato for aquele ali, eles vão comprar, porque, né, como o mercado funciona. Então, então cria, né, tem toda uma jogada
comercial, né? Os porquês ali, né? Tem toda uma lógica em torno disso. E as regras são imutáveis desde sempre. Então, se você entrou com um Ethereum e o negócio era 2x, então você sabe que você vai ganhar no Vai vender máximo dois. mais um Ethereum, né? Você vai vender por 2 Ethereum. Por outro lado, se você colocar lá 100x, Talvez não venda nunca. comprar por 100, vender por 1 milhão de Ethereum, talvez nunca vai ser vendido, né? Exato. E aí, essa informação, ela é pública, né? Então, aí você entra, você participa daquilo, se quiser, né? Uhum, Você tem que ter exato. esse conhecimento. Mas E tem a aí, vantagem de você conseguir vender os tokens que você recebe, né? Consegue fazer a comercialização deles. com certeza. Aí, isso também é outra questão fantástica, né? Porque, sei lá, né, vamos supor que fosse um NFT, né, que está com um floor de um Ethereum hoje, a gente juntou 4 pessoas, 0,25 cada um ali, compramos ele, e a gente colocou que o reserve price dele vai ser um multiplicador de 100 vezes, né? A gente espera vender ele por 100 Ethereums. Não é Uhum. impossível, né? Não. E aí, quando o valuation, quando se, né, um dia o floor price dessa coleção chegar em 20 Ethereums, eu já posso oferecer as minhas fractions, né, nesse valuation de 20, de 19, né, para ver se alguém se interessa de Isso. comprar, né? Eu não preciso esperar chegar no 100. Então tem Exato. toda uma lógica e uma mecânica aí para se pensar, né? O legal é que é sempre definido antes, então só entra quem conhece as regras, e as regras são imutáveis. Então você cria um fair play ali, todo mundo sabe onde está se metendo. Uhum. E uma coisa muito legal que tem na Rock Pool é a questão das pools privadas, né? Onde que o curador ele pode abrir uma pool privada e ele Uhum. define uma fee que vai para ele. Então, Exatamente. isso é muito legal, porque isso cria uma profissão na Uhum. Web3 Dá pra que ser. usa uma ferramenta 100% descentralizada, né? O curador ele pode abrir uma pool para comprar um NFT É. de 100 Ethereums e definir para ele uma fee de 5%, por exemplo. Então, Por esse exemplo, NFT vai buscar 105. digamos que você conhece muito sobre NFTs, tua família fica pedindo para você qual que é para comprar, qual que não é para comprar, os amigos querem saber, mas eles não estão nem aí, não estão estudando, cada um tem o seu negócio. Então você, como centro daquele, com aquele conhecimento, você pode vir reunir a turma e falar, ó, vamos fazer uma pool privada, cada um coloca quanto puder, vamos comprar tal NFT, vai ter as regras estabelecidas, e ele pode colocar lá um valor, que é o que se comentou, né, do curador, que volta automaticamente para ele como se fosse uma, uma comissão pelo trabalho. Com Exatamente. certeza, com certeza. E, né, e como é a ferramenta descentralizada, ele pode fazer isso com a família e ele pode fazer isso com a gente que ele nunca viu. Porque as pessoas não Pública. precisam de confiar nele, né? A pessoa não tá pondo a grana na mão de um cara que vai comprar o NFT para elas. Elas estão Exato. falando no smart contract que faz tudo descentralizado, né? Tem outro ponto também que se não atingir o valor que todo mundo casou, o valor automaticamente volta para a carteira de todo mundo, né? Então Exato. A ninguém qualquer bota a momento, mão. todo mundo pode remover o valor que colocou, né? Antes de comprar de fato o NFT. Então tem esse detalhe também. E Buenas, pessoal, tudo bom? Voltamos mais um episódio então, via NFT Cast. Hoje estamos com a grande presença do Leonardo. Leonardo é CEO da NFTFi. Ele trabalha aí com NFTs, obviamente, e com a fracionalização desses queridos. Hoje então ele vai falar um pouquinho para nós aí como é que ele começou então nesse mercado, criptomoedas, e como saiu a ideia dessa empresa que hoje é brasileira, com vários brasileiros. Conheci o pessoal em Nova York, estão fazendo um trabalho sensacional e essa questão de fracionalização está entrando no mercado, está vindo mais forte agora. Então, Leonardo, se apresenta aí para nós, fala um pouquinho de como começou e onde estamos agora. fala, Gian, fala pessoal, prazerão estar aqui. Começar, né, falando um pouco de como é que eu entrei em cripto, né, e até como é que surgiu essa ideia. E
Eu me formei em engenharia eletrônica na Universidade Federal de Itajubá, no sul de Minas. E lá tinha, eu entrei na faculdade em 2011. Lá tinha um foco muito grande em empreendedorismo, startups. Tem um setor lá na universidade muito focado nisso. E eu, como engenheiro eletrônico, né, eu estava aprendendo sobre tecnologia, mas é uma tecnologia muito difícil de inovar, né? Somente grandes polos tecnológicos no mundo que inovam em eletrônica. Uhum. Que ano era E isso? isso foi em 2011. Oh, E aí, assim, não era minha praia. Eu desanimei bastante com o curso e tudo, mas eu vi lá no ecossistema de empreendedorismo da faculdade um ambiente, assim, muito legal para poder inovar e tinha lá, entrosava pessoas de todos os cursos, né? E ali eu comecei a estudar muito startup, modelo de negócio. Então, eu era um cara polivalente, né? Eu estava estudando de tudo, startup de animais, de pet, startup de eventos, uhum. startup de não sei o quê. Só que nisso não me conectei ao Bitcoin. Nada, Uhum. a faculdade não me trouxe o Bitcoin, né? Nem o ecossistema me trouxe o Bitcoin como um conceito mais aprofundado, apesar de eu já conhecer o Bitcoin. Eu Uhum. conheci o Bitcoin em 2010, porque foi antes de eu ir para a faculdade. Caramba. E o meu problema com o Bitcoin é que quando eu conheci ele, ele não valia nada. Então, quando ele começou a valer alguma coisa, eu tive um preconceito muito grande com aquilo. Ficava me questionando, né? Poxa, o meu amigo que me apresentou o Bitcoin, ele tá milionário hoje, Uhum. porque o Bitcoin tá $5. Era Cinco. desse, foi desse Nossa. jeito. E aí, quando eu acompanhei, né, por fora, o preço do Bitcoin subindo, e aí eu vi o Bitcoin a $5, depois a R$ 500, depois a $2.000. E, mas aí Sempre você olhando fica de fora. aí fica um parênteses nisso aí. E aí, né, eu continuei estudando startups e todo esse caminho aí, e também fui da Liga de Mercado Financeiro, foi quando eu comecei a estudar bastante de finanças, me envolver no mercado financeiro, procurar emprego no mercado financeiro, até que em 2017, no finalzinho da faculdade, eu estava me formando e eu participei de muita coisa do mercado financeiro. E aí eu estava contando essa história para os amigos meus, né? Falando, cara, o Bitcoin, eu vi o Bitcoin a $5, depois eu vi a R$ 500 e hoje está a $2.000. Aí os caras falaram comigo, não, hoje não está $2.000, não está $6.000. Falei, Cara. mas como assim, cara? Tava 2.000 outro dia. Aí esse cara, não, mas já tá 6 já. Aí eu fiquei encucado com aquilo e aquilo me colocou para estudar, né, mais do Bitcoin. E aí, quando eu comecei a estudar o Bitcoin, assim, eu levei umas 3 semanas para comprar e falei assim, nossa, cara, isso aqui é um absurdo, isso aqui é fantástico, é, a Quando inovação que entra. tem aqui dentro. E aí eu me formei já e falei, cara, eu vou inovar, eu vou trabalhar com startup de cripto. Aqui tem infinitas coisas para ser feita aqui. Como é que eu não ouvi Tem falar disso tudo. antes? Como é que eu não ouvi falar disso antes? É um absurdo isso aqui. Tem muita coisa para ser feita. É um ambiente nascente. E eu estava ali, eu estava no ápice da tecnologia, estudando tecnologia, vendo palestras dos maiores especialistas de startup do Brasil, os empreendedores, e ninguém está falando disso, então o negócio é novo. Eu tenho certeza que esse negócio é novo. Vou Isso para já cima era com 2000 tudo. e... Aí eu formei finalzinho de 2017, aí em 2018 eu já estava formado e já estava full time cripto. Uhum. E aí estava estudando bastante do assunto, desempregado também, né? Então, Uhum. não consegui nenhum emprego no mercado financeiro, mas eu continuei estudando sobre cripto e as conexões, né? Eu tive uma ideia de uma startup anterior, que foi minha primeira startup de fato, que foi a startup de Kryptonita, que era um copy trade da Binance. Se você fizesse, você estava no mercado há mais tempo, você comprasse ou vendesse Bitcoin ou outras altcoins, a gente plugava via API na minha plataforma que replicava essa operação. Então, fazia essa mesma operação para quem te seguia, né, para os seus seguidores. Uhum. Via API, né? Então, o trader ele não tinha domínio sobre as minhas criptos. Aí, só que, né, isso aí foi um processo ali de aprendizado muito grande com a Kryptonita. Isso que a gente eu entrei nela em 2018, né? Eu trouxe essa ideia para a startup.
que já existia, ela fazia arbitragem, aí a gente passou a fazer esse copy trade. E, e aí eu já comecei a me conectar, né, com o ecossistema de Belo Horizonte, conheci a turma dos P2P, né, a galera, Uhum. os holders de Bitcoin, a galera que fazia palestra e tudo mais. E aí, nesse mesmo tempo, surgiu a Blockchain BH, que era uma instituição onde é, o pessoal maior, os maiores especialistas de cripto aí de Belo Horizonte estavam lá envolvidos, né? É, o Antônio Hoffert, que é escritor do livro Criptonomia, tá no ecossistema desde 2012, não sei. É o Narcélio Filho, que é minerador de Bitcoin há anos, Uhum. antes de tudo. O Marcelo é Daniel, que era conhecido. Narcélio, famoso. O, o Daniel, que era desenvolvedor e desenvolvia muita coisa em cima da Ethereum já, lá em 2018. O Vitor e o Iaco, que eram os fundadores da Blockchain BH, eles moravam na Europa, então eles trouxeram muita coisa para Belo Horizonte, né? Muito conhecimento muito do ecossistema de lá. Então, tinha também o André Salles, que é advogado. Então, assim, era um timaço, muito completo. E, e eu estava em todas as palestras que eles davam, né? E eles me chamaram também para participar da Blockchain BH. E aí, participando lá, eu também, né, tive a oportunidade de dar algumas palestras, gravei alguns vídeos no YouTube, né, passando alguns conceitos sobre Bitcoin, sobre Ethereum. E essas palestras, né, eles eram uns caras muito à frente. Então a gente discutia coisas assim. Lá em 2018, 2019, tinha assim, né? Qual que é o futuro da Ethereum, né? Onde está o valor da Ethereum? Teve uma palestra que era só isso. Onde está o valor da Ethereum? Está na própria Ethereum ou está nas aplicações que são desenvolvidas em cima dela? E, Qual e que é a a gente ficava, resposta? cara, é muito difícil, né? As a- é um ovo da galinha, né? Os dois crescem juntos, né? E, e aí, né, quando a gente olha para isso, isso trouxe muita discussão com a gente muito boa. Então, essa conversa toda foi avançando muito. E uma das reuniões, né, eu trouxe falei assim, pô, galera, e um fracionador de NFT? Né? E se várias pessoas pudessem ter um NFT? Isso Aí que os caras, NFT nem era muito falado, né? não, Nessa isso época foi que em você falou. 2019, Tá foi em doido? 2019. Nem E aí, existia. e aí os caras falaram assim, cara, você não entendeu o conceito de não fungibilidade. Aí eu falei, putz, ou seja, foi uma crítica, né? E uma crítica construtiva. Aí eu, pá, peguei para estudar mais ainda sobre NFT. Paralelo a isso, né, eu estava empreendendo na minha startup, eu trabalhava no coworking lá no Raja Valley, e lá eu conheci o Henrique Mascarenhas, que ele é um cara assim que está no Bitcoin há muitos anos também, e nessa época ele já era colecionador de NFT, ele já era apaixonado por NFT, e me apresentou o OpenSea, me apresentou um monte de NFT, um monte de coisa. Aí eu falei, pô, tem louco para isso. Tem gente que Tem. gosta disso, não é só uma tecnologia, já tem aplicação. Então, assim, quando o OpenSea foi lançado, eu já estava ali acompanhando, porque tive essa oportunidade, foi muito legal. E o Henrique já tinha uma startup de NFT na época, é, é, que era o CryptoLens. Então, assim, muita coisa legal ali no ecossistema que eu fui acompanhando. E então eu tive a minha startup, e na minha startup, na minha primeira startup, né, foi um aprendizado muito legal também, porque lá a gente teve uma sociedade, entrou sócio, saiu sócio, entrou investidor, saiu investidor, fechou a empresa, e tudo isso, Tudo. né? Tudo que tinha pra acontecer. Vivemos tudo, né? E aí a gente foi aprendendo muito, né? Aprendendo com. é, teve advogado, né, para poder fazer os acordos, né, e tudo mais. E nesse processo, em 2020, né, aí encaixando tudo, né, em 2020 deu a pandemia e a minha startup ela não estava indo bem e os sócios e a aceleradora falou, não, vamos encerrar ela porque não faz sentido continuar mesmo não. Era em Aí a gente, NFTs nessa época? não, era aquela criptonita do copy Ah, tá, trade. tá. E aí o pessoal falou, vamos encerrar a startup. E aí nisso a gente, né, chamou o advogado de novo ali, o advogado desfez né, as cláusulas ali, né? E nisso,
Um hackathon da Ethereum que eu nem sabia que existia, que ia ser presencial em Denver, não sei, virou online. E o André da Blockchain BH chamou a gente para participar desse hackathon. Eu falei, cara, tô quebrado aqui, minha empresa acabou de quebrar, eu topo demais, né? Tô aberto para novas oportunidades. E aí, e eu já tenho ideia também, já sei o que eu quero fazer. Aí a gente começou a chamar lá o Timaço ali para participar do hackathon. E, e eu falei assim, cara, eu, aí a gente chamou, fechamos um time, o time era muito legal, um time assim, sensacional. E o. Só que todo mundo já empreendia em cripto em algum outro setor, né? E, em paralelo, e aí, como eu estava fechando a startup, eu falei assim: ó, galera, eu sei o que eu quero fazer, eu quero é, lançar ações de um NFT via smart contract, tem que ser 100% descentralizado, não pode ter governança. E eu sei exatamente onde encontrar a resposta para isso, que é no meu acordo de acionista que eu tinha da Kryptonita. Porque lá tinha várias cláusulas, né, do acordo, né? Tem o drag along, tag along, direito de preferência. é, são algumas cláusulas ali, É, direito de são, governança, poder de é mais governança. voltado a empresas que estão na bolsa, né? É toda essa burocracia aí. Sim, toda empresa que tem sócios, né, ele cria esse acordo de acionista e ele tem, o drag along, por exemplo, é uma cláusula que fala assim, é, se você, se aparecer alguma empresa muito grande e querendo comprar os seus 90%, querendo, o tag along é isso, né? Se alguém quer comprar os seus 90%, você eu também tenho o direito de me vender a minha parte de 1% para essa pessoa nesse mesmo preço que ele está pagando para você. Uhum. Então, É para aí favorecer os ele. minoritários. Isso. E tem a outra cláusula que é o drag along, que favorece o majoritário. Se Uhum. aparece alguém e fala assim, cara, eu quero comprar a sua empresa inteira por X milhões de dólares. E aí você fala assim, cara, beleza, eu tenho 90% da empresa, mas esse cara que tem 10% ele não vai querer vender, não. Aí a gente força o cara a vender também, entendeu? O cara vai vender no mesmo preço que eu, então é o drag along. Então a gente pegou essas cláusulas, a gente colocou no Excel e fomos olhando, né? O que que precisa entrar, o que que pode entrar, como é que a gente faz isso aqui da forma mais simples possível. E aí lá a gente formatou o smart contract, né? O conceito mais simples de fracionamento de NFT, né? E ele é resumido em três partes. E ele é um conceito que ele garante que essas frações RC20 são de fato lastreadas no NFT e ela garante que todo mundo que tem essas frações RC20, ninguém vai ser tapeado, nem um majoritário, nem um minoritário trava a operação. O majoritário não tem poder de governança para alterar regras de acordo com a boa vontade dele e ele também não, ninguém tem poder de dar um rug pull nos outros sócios, né? Então, a gente desenvolveu esse conceito e esse conceito é resumido em três partes. A parte um é de fracionar o NFT em si, né, que é colocar o NFT num cofre e emitir as frações, né, essas ações lastreadas no NFT. E o processo reverso também tem que ser possível. Ou seja, esse NFT tem que sair dessa caixa, né? Uhum. Eu não posso deixar ele ali para sempre, eternamente. Como que a gente tira? É o processo de redeem, onde quando o NFT está dentro desse cofre, ele está à venda por um preço X. Por exemplo, 1.000 Ethereums. Então, qualquer pessoa que pagar 1.000 Ethereums, né, leva o NFT. Só que nesse redeem aí, se você tem, por exemplo, 50% das fractions, você não precisa de pagar 1.000 Ethereums, você só tem que pagar 500 Ethereums. E aí você paga aquelas 500 Ethereums e todas as outras pessoas que continuam tendo frações, né, sei lá, um cara tem 10%, ele, o que que acontece quando eu comprei quando eu fiz o redeem do NFT é que eu tirei o NFT, que é não fungível, e coloquei Ethereum, que é fungível. Então, o que eu fiz foi uma troca de lastro, né? Eu saí o lastro não fungível dessas frações e agora o lastro é fungível. Então, quem tem Entendi. 10% pode trocar por 100 Ethereums, quem tem 20% pode trocar por 200 Ethereums. Uhum. Então, e esse processo, né, esse valor lá, 100 Ethereums no início, é pré-definido. Já ficou definido no contrato, só compra fractions, só entra naquilo ali, só participa daquele ecossistema quem conhece a regra. E a regra é imutável durante todo o caminho.
Então, você cria um ambiente de fair play, né? Todo mundo participa de um conjunto de regras Uhum, pré-definidas, então você tem um ecossistema ali perfeito. Enquanto, né, essas pessoas que têm fractions, elas podem, é um RC20 comum, então elas podem ficar trocando fractions. Então eu posso uhum, te mandar, né, eu posso te vender, eu tenho 10%, eu posso te vender 1%, né? Eu tenho uhum. todo É, um mecanismo em ali. resumo, seria, você coloca o NFT lá, que seria a Rock Pool, né, da empresa, seria ele? Não, não, não. Seria, é o fracionalizador principal, É o primeiro. normal, tá. Isso. É, você coloca o NFT lá e aquele NFT vai gerar tokens fungíveis para os holders, né? Então as pessoas podem vender esses tokens fungíveis e trocar depois, posteriormente, vender para outras pessoas e buscar o dinheiro, ou esperar essa venda do NFT para pré-estabelecido, né? Até conseguir o valor do NFT que vocês tinham conversado. Isso. O, exatamente. E aí, né, tem alguns detalhes, né, do que dá para fazer com isso também. É o seguinte, hoje esse preço, né, na primeira versão, esse preço de venda do NFT, ele era fixo. Então você podia definir que seria 100 Ethereum, seria 1.000, seria 333, você que escolhe. E aí se alguém pagasse aquele preço ali, leva na hora. Só Uhum, que aí, né, depois a gente trouxe um outro conceito, que é o conceito de leilão. Então, o preço do Redeem, ele também pode ser via leilão. Então, você define assim, o preço desse NFT aqui fracionado vai ser 1.000 Ethereum, mas é via leilão e vai ficar aberto por 3 dias. Então, se alguém pagar 1.000 Ethereums, por 3 dias fica aberto esperando que alguém pague mais. Então, alguém pode dar lá 1.100, 1.200, 1.500, né? E isso beneficia todos os sócios, porque todo mundo que tem fractions, né, uhum. tem o interesse de vender esse NFT o mais caro Mais possível no caro. preço justo. Então, sei lá, vamos supor que no passado um Body Ape tenha sido fracionado por 10 Ethereums, com um reserve price de 10 Ethereums, e aí rapidinho o preço do Body Ape subiu para 100 Ethereums. O preço dele vai continuar 10 Ethereums, e ninguém tem governança para alterar esses 10 Ethereums. Porém, alguém vai pagar, vai oferecer 10 Ethereums, mas logo o mercado vai corrigir para 100, porque é o preço de todos os body chips no mercado. Então eles vão Uhum, bidar até chegar ali próximo de 100, né? Então corrige, o leilão corrige esse valuation aí para o que beneficia ali todos os holders. uhum. Então tem vários desdobramentos aí, várias criações. E assim, né? E aí na época que a gente lançou isso tudo, igual você falou, né? Que você falou, pô, 2019 e tudo mais. Nem tinha Nessa NFT. época, cara, era difícil demais. 2020, né, quando a gente estava falando do Nifty Fire, né, alguns membros do time inicial que participou do hackathon, os caras não quiseram continuar porque não teve, não tinha demanda, não existia ecossistema de DeFi, não tinha nada. E eles tinham outros negócios para fazer já, né? Para eles, o hackathon foi mais uma oportunidade ali de conhecer mais coisas, mas não para empreender de fato. E eu estava dando all-in na minha vida no novo projeto. Então, eu falei, não, tem que continuar. E aí, né? O... E a gente tinha que explicar para todo mundo o que que era NFT. Antes principalmente no Brasil, né? No Brasil, a gente tinha que, para conseguir algum apoio e tudo mais, né? Mostrar pro brasileiro aí o que a gente estava fazendo, a gente tinha que explicar o que que era NFT. Isso Ia, sei lá, 2020. 2020, assim, o CryptoPunk custava 2 Ethereum, e a Uhum. Ethereum custava $200. Aí a gente tinha que falar assim, pô, aí os caras, mas por que que eu vou fracionar um Uma NFT? coisa barata, né? Uhum. Não, mas algum momento vai ter NFT que vale alguma coisa. Uhum. Mas, Tem vários pontos. Todas as NFTs estavam no início, então tudo era barato. A pessoa podia comprar ela inteira. O outro ponto é que é, no Brasil ainda hoje é difícil convencer a pessoa a comprar NFT, porque é tudo JPEG, para a maioria, fora um pequeno círculo aí de pessoas que conhecem um pouco mais profundo. Então era realmente um desafio você convencer a pessoa sobre o teu negócio. exato, é muito difícil. Mas a gente continuou, né? E aí,
as primeiras versões do Niftify, o nosso marketplace ele não era nem focado em coleções, não. A gente acreditava que os principais NFTs, né, seriam itens um de um, né? É, seriam os itens únicos, extremamente raros e de um artista que fizesse uma peça especial e que, tendo vários holders, né, eles podiam até se valorizar com network effect e tudo mais. Uhum. E aí, no nosso marketplace, a gente nem tinha um marketplace ainda, o MVP de fato foi só um fracionador, então você fracionava e via o NFT fracionado e tinha as fractions na MetaMask. Era só isso. Nessa época foi quando a gente chamou a Escola Cripto para entrar com a gente, porque os caras, eles. Era fantástico, porque, cara, o tanto que eu aprendi no hackathon, eu recomendo a todo mundo participar de um hackathon da Ethereum na vida, e tem a todo momento, se for procurar, vai ter da Ethereum, da Chainlink, sempre tem um aberto. Porque lá eles te orientam, né? Te mostram tudo que tem no mercado, muito por dentro. Então, assim, eu conheci Balancer, Uniswap, Chainlink, isso em abril de 2020, foi quando eu comecei a estudar todos eles. Falei, caralho, isso aqui é fantástico. E tem coisa demais aqui. A MM, eu apaixonei por MM. A MM é a ponta da tecnologia financeira no mundo, né? É fantástico o poder da MM aí, e assim, e fui conhecendo tudo aquilo ali. O nosso white paper, né, inclusive, ele foi primeiro um relatório para o hackathon. Então, no Uhum. nosso white paper, no final dele, a gente fala um monte de coisa assim, dá para conectar com a Chainlink, dá para conectar com a Balance, dá para conectar com a Uniswap. Por quê? Porque a gente estava, né, inscrevendo aos prêmios deles. Então, assim, aí a gente estava lá, não dá para. E aí a gente, Tentando pô, tem que tudo. estudar, e tem que estudar muito por dentro, né, do funcionamento deles para poder entender como conectar, né? Então é muito legal porque nos colocou ali com um conhecimento muito legal de tudo isso. E, né, naquela mesma época aí, a Escola Cripto fez um vídeo top, né, com o Caio Vicentino, o que é DeFi, que eles ficaram lá umas 3 horas explicando protocolo por protocolo. Eu falei, caralho, esses caras aí, essa galera que a gente tem que ter por perto, porque não tem mais ninguém no Brasil falando isso. Aí Uhum. mandamos um recado para os caras, começamos as conversas, aí eles toparam entrar com a gente. Aí que a gente começou a crescer o time, né? Trouxemos o Fabrício, que hoje é o CTO e que, né, ele teve a missão de criar a primeira versão do Marketplace com a gente. O Rodrigo já era sócio desde a época do Hackathon. O Rodrigo assim, é um outro cara que a Blockchain BH, com o ecossistema de cripto, me fez conhecer, que é, assim, um monstro. O cara é, tipo, PhD por Yale, Uhum. desenvolve smart contract desde 2016, assim, o cara Caralho. máquina, e ele tava lá, eu tive que convencer ele, né? Não, não tinha como pagar, né? Então eu tinha que convencer. Vem junto pro time. É, e o Vini, né? O Vinícius, foi o cara que sentou a bunda comigo na cadeira e falou assim, cara, vamos escrever esse white paper aqui, vamos deixar ele perfeito, porque a gente não desenvolve, a gente não faz nada, né? A gente tem a ideia, então vamos descrever isso o máximo possível, fazer um trabalho profissional. Que ficou lá 4 meses escrevendo o white paper e aí a partir daí que as coisas começaram a andar, né? Em 2021, a gente compôs o time, começamos a desenvolver a V1 do marketplace em si, e também todos os projetos estavam lançando token, então a gente estava muito no fomo de lançar token também. E a gente já estava com o produto rodando, só que o produto ele fracionava só, ele não dava Uhum. toda a experiência para o usuário e os NFTs não valiam nada também. Então não, ainda estava fora de época, né? O nosso produto Uhum. ainda estava fora de época. E aí, né, o que aconteceu foi que a gente lançou o token em maio, vendemos o token de forma privada e colocamos o token em AMM também. É, Essa foi a primeira grana aí que deu para sustentar o projeto, né, que possibilitou crescer o time e tudo mais. E aí sim, o mercado explodiu. Aí que o mercado de NFT explodiu. Só que a gente passou ali um período de baixa muito grande, né? A gente lançou um token um pouco atrasado, a gente pegou 3 meses de Ethereum ali na baixa ali, e a gente falou, pô, a gente tem uma coisa para fazer que é trabalhar, vamos ralar,
E aí, aí o mercado deu uma esticada, né? Ano E o passado? nosso. Isso. Aí o nosso smart contract, que ele foi feito em 2020, ele era ineficiente. Por quê? Porque quando a gente fez o smart contract, a Ethereum custava US$ 200 e o gas era tipo 5 GWay. Aí na hora de Hum, rodar o fracionador, quando o mercado estava quente, ficava tipo US$ 2.000 para fazer um fracionamento. tá doido. Aí a gente teve que refazer, né? Tipo assim, saiu rapidinho, com uma semana ali foi refeito para uma versão é, Clean. mais clean do contrato ali, mas né, teve que né, refazer toda a plataforma. A gente foi um momento de aprendizado muito grande e a gente foi convidado para entrar no programa de aceleração da Consensus. E aí isso aí foi assim, sensacional, porque foi o primeiro ambiente né, conectado ali com o ecossistema americano, né? Porque quando a gente estava empreendendo ali, não existia nacionalidade, não. Era tudo muito espalhado, tinha poucas pessoas falando de NFT, tinha uns caras na Europa, uns na Ásia, uns nos Estados Unidos. Uhum. E depois que começou o pump, né, o hype das coleções, ali eram grupinhos fechados de americano, canadense, hypando aquilo tudo ali. Então tinha Uhum. os super influencers ali que o que eles falavam virava lei, né? Uhum. Aí a Consensus foi ali o primeiro pezinho ali nos Estados Unidos que a gente colocou. E assim, que foi sensacional, né? Porque a Consensus, o programa de aceleração era da Consensus e da Filecoin, que são dois players gigantes do Gigantes. mercado que apoiam a nossa empresa. Então isso foi muito legal também. E, né, aí nós entregamos um marketplace muito legal que permitia as pessoas fracionar. Só que o fracionamento de NFT, ele é um protocolo, ele não é um produto. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, existe, né, a base de tudo, que são as blockchains, então existe a Ethereum, a Solana, a Matic, né, e outras redes. E essas redes, né, elas têm os ativos, né, tem os ativos fungíveis, os ativos não fungíveis, né, o próprio token nativo da rede, né. Então vamos pensar, o ETH, os ERC20, os ERC721, os 1155. Uhum. Então tem essa escalada e, né, existem os protocolos, AMM, protocolos de lending, protocolos de gestão de ativos, né, diversos tipos de protocolo. A gente trouxe mais um protocolo que é o de fracionamento. Não existia fracionamento descentralizado de NFT. Então a gente trouxe mais um protocolo para o mundo DeFi. Só que o protocolo em si não tem faturamento, não tem nada, né? Não são produtos, né? Sim. As aplicações, né, são construídas usando dos protocolos. Então aí começam a surgir os DEPs, né? Os DEPs são a união de alguns desses protocolos aí, criando utilidade de fato, né, para as pessoas. E aí a gente sempre teve essa visão estrutural aí da, da estrutura, né, de um DEP. E aí a gente falou, pô, temos um fracionador, mas a gente tem que fazer DEPs para a galera querer usar. E aí que a gente começou a construir, né? Isso foi no final do ano passado que a gente começou a construir esses DEPs que usam do fracionador aí que entra a Rockpool, né? Que você Aí falou. entra. Uhum. Aí entra a Rockpool. Antes da Rockpool, né? A gente lançou o CrowdPad. O CrowdPad, ele é o seguinte, né? Que foi lançado de novo. Oi? Que tá sendo usado agora já, né? Tá sendo usado. O CrowdPad, ele é legal que é o seguinte, tipo, você tem um NFT um de um que você criou aí, por exemplo, né? Talvez um de um, e você fala assim, ó, eu quero vender esse NFT por 100 Ethereums. E a causa qualquer, né? É um NFT é um filme, né? Um filme, uma cópia desse filme tá lançado aqui. Quer vender por 100 Ethereums. Aí, né? Não precisa chegar um cara e comprar aquele NFT por 100 Ethereums. Várias pessoas podem pagar um pouquinho, né? Então chega um, dá um É Ethereum, uma outro dá 10 vaquinha Ethereums, uma pra vaquinha para comprar. comprar. Uhum. Exato. E aí, ao fim do processo, né, quando atinge os 100 Ethereums, essas pessoas recebem frações daquele NFT ali. Então, esse foi o CrowdPad, foi o primeiro lançamento nosso.
Só que ele ainda tem um problema de mercado, que é o seguinte: chegou alguns NFTs um de um na plataforma. E aí você não conhece, né? Você não vê falar desses NFTs. Então as pessoas têm que, os vendedores, né, têm que fazer o marketing deles, né? E falar, ah, esse filme aqui eu vou lançar ele no YouTube depois que todo mundo comprar. Nós vamos ter uma DAO no Discord. Então tem toda uma complexidade em torno daquilo. Então não havia demanda, né, por NFTs um de um. Uhum. Mas aí a gente falou, pô, então vamos ter que pegar. A gente já tinha a ideia do Rock Pool, né? Do que hoje chama Rock Pool, desde janeiro de 21. Mas aí a gente começou a desenvolver ela em janeiro de 22. Não, em outubro de 21. E aí foi o seguinte: o que que a gente. Qual que é o problema, né, do marketplace, né? É a oferta, né? As pessoas hoje já as pessoas já entenderam o que que é NFT, elas querem comprar Bored Ape, CryptoPunk, não sei o quê. E eu é difícil de eu chamar alguém para listar esses itens aqui com a gente no Liftify. Uhum. Então, né, porque aqui tem fracionar e tudo mais. Então, nessa coisa do ovo e da galinha, a Rockpool, ela permite que as pessoas se juntem. Então, a gente faz uma vaquinha antes, né? E a gente fala, vamos comprar aquele item que está à venda lá no OpenSea? Então, Uhum. sei lá, tem um Bored Ape à venda no OpenSea por 100 etéreos. Então, a gente vai casando grana ali até atingir aquele valor Aí necessário vai para lá e compra. comprar. Aí compra, e aí é muito legal que é tudo descentralizado, né? Aí todas essas ferramentas aí, essa galera junta essa grana, o próprio smart contract, né? Uma vez que tem a grana, compra aquele NFT no OpenSea, fracionaliza e envia as fractions na proporção aí que cada um pagou. Então você Uhum. consegue comprar 1% de um Bored Ape. E aí essa já é uma funcionalidade bem legal. Uhum. Então isso tudo que eu te passei agora está rodando hoje, né? Uhum. No caso da Rock Pool, ela é mais voltada para quem já estabelece, é aquela questão você já compra sabendo a que valor vai ser vendido, né? Você faz a vaquinha e é estabelecido lá até pelos membros, vai ser vendido por 2x, ou duas vezes o preço que foi pago, ou 1x e meio. Já é pré-estabelecido, então a gente sabe que quando bater um floor price maior, então aquele negócio vai ser vendido automaticamente e vai ser distribuído para os holders, né? Exatamente. É aquela coisa de criar smart contract autônomo, né? É, existe o curador, né? O curador, ele abre essa pool e ele define, né, qual que vai ser esse preço de revenda do NFT. Então, todo mundo que está entrando ali sabe que terá aquele blue chip ali por um tempo e Uhum. que, né, se de fato o preço do floor price dele subir, ele vai estar ali à venda. Então, arbitradores, né, no mercado, né, pessoas querendo comprar Bored Ape, vão comprar ali o dia que ali for o NFT mais barato do mercado, né, o floor mais barato for aquele ali, eles vão comprar, Uhum. porque, né, como o mercado funciona. Então, então cria, né, tem toda uma jogada comercial, né, os porquês ali, né, tem toda uma lógica em torno disso, e as regras são imutáveis desde sempre. Então, se você entrou com um Ethereum e o negócio era 2x, então você sabe que você vai ganhar no Vai vender máximo dois. mais um Ethereum, né? Você vai vender por 2 Ethereum. Por outro lado, se você colocar lá 100x, Talvez não venda um. comprar por 100 vender por 1 milhão de Ethereum, talvez nunca vai ser vendido, né? Exato. E aí, essa informação, ela é pública, né? Então, aí você entra, você participa daquilo, se quiser, né? Uhum. Você tem que ter Exato. esse conhecimento. Mas E, tem e, a e tem, vantagem de você conseguir vender os tokens que você recebe, né? Consegue fazer a comercialização deles. com certeza. Isso também é outra questão fantástica, né? Porque, sei lá, né, vamos supor que fosse um NFT, né, que está com um floor de um Ethereum hoje, a gente juntou quatro pessoas, 0,25 cada um ali, compramos ele, e a gente colocou que o reserve price dele vai ser um multiplicador de 100 vezes, né? A gente espera vender ele por 100 Ethereums. Não é Uhum. impossível, Não. né? E aí, quando o valuation, se, né, um dia o floor price dessa coleção chegar em 20 Ethereums, eu já posso oferecer as minhas fractions, né, nesse valuation de 20, de 19, né, para ver se alguém se interessa de comprar, Isso. né? Eu não preciso esperar chegar no 100. Então tem Exato. toda uma lógica e uma mecânica aí para se pensar, né?
O legal é que é sempre definido antes, então só entra quem conhece as regras, e as regras são imutáveis. Então você cria um fair play ali, todo mundo sabe onde está se metendo. Uhum. E uma coisa muito legal que tem na Rock Pool é a questão das pools privadas, né? Onde que o curador ele pode abrir uma pool privada e ele Uhum. define uma fee que vai para ele. Então, Exatamente. isso é muito legal porque isso cria uma profissão na Uhum. Web3 Dá para que ser. usa uma ferramenta 100% descentralizada, né? O curador ele pode abrir uma pool para comprar um NFT É. de 100 Ethereums e definir para ele uma fee de 5%, por exemplo. É, Então, por esse exemplo, NFT vai buscar 105. digamos que você conhece muito sobre NFTs, tua família fica pedindo para você qual que é para comprar, qual que não é para comprar, os amigos querem saber, mas eles não estão nem aí, não estão estudando, cada um tem o seu negócio. Então você, como centro daquele, é, conheci- com aquele conhecimento, você pode vir reunir a turma e falar, ó, vamos fazer uma pool privada, cada um coloca quanto puder, vamos comprar tal NFT, vai ter as regras estabelecidas, e ele pode colocar lá um valor, que é o que se comentou, né, do curador, que volta automaticamente para ele como se fosse uma, uma comissão pelo trabalho. Com Exatamente. certeza, com certeza. E, né, e como é a ferramenta descentralizada, ele pode fazer isso com a família e ele pode fazer isso com a gente que ele nunca viu. Porque as pessoas não Pública. precisam de confiar nele, né? A pessoa não tá pondo a grana na mão de um cara que vai comprar o NFT para elas. Elas estão Exato. pondo no smart contract que faz tudo descentralizado, né? Tem outro ponto também que se não atingir o valor que todo mundo casou, o valor automaticamente volta para a carteira de todo mundo, né? Então Exato. A ninguém qualquer bota a momento, mão. todo mundo pode remover o valor que colocou, né? Antes de comprar de fato o NFT. Então tem esse detalhe também.